Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Max Palpites. Todos os jogos disponíveis foram previamente analisados pela nossa equipe de traders. Hoje nós iremos disponibilizar 19 palpites para os jogos do dia 1º de fevereiro de 2020. Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para ser o primeiro a receber os vídeos. Então vamos aos jogos. Começando aqui pela Liga Alemã, Borussia Dortmund versus Union Berlin. O Dortmund é o quarto colocado no campeonato e o Union Berlin é o 11º. Avaliando aqui os 5 jogos em casa do Borussia Dortmund, podemos ver que ele tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Union Berlin, jogando fora, tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Dortmund, querendo encostar próximo do líder Red Bull Leipzig, vai com tudo para esse jogo. Então, nosso palpite para esse jogo aqui é acima de 2 gols e meio. Vamos agora para o Mainz versus Bayern. O Bayern é o segundo colocado e o Mainz é o 15º. O Bayern é o segundo colocado, tá com 39 pontos. O Mainz, jogando em casa, tem 4 derrotas e 1 vitória, e o Bayern tem 3 vitórias e 2 derrotas. Nos confrontos diretos, o Bayern ganhou todas as partidas. Então, nosso palpite para esse jogo é fora para vencer no primeiro e no segundo tempo. Vamos agora para o Red Bull Leipzig versus Mönchengladbach. O Red Bull Leipzig é o primeiro colocado no campeonato com 40 pontos e o Mönchengladbach é o terceiro colocado com 38. Então, o primeiro colocado tentando se distanciar na tabela e o terceiro colocado tentando passar para a primeira colocação. Mas vendo aqui os últimos 5 jogos do Leipzig, ele tem 4 vitórias e 1 empate. E o Mönchengladbach, jogando fora, tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então, nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para La Liga, o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Olhando aqui os últimos 5 jogos do Real Madrid, jogando no Santiago Bernabéu, ele tem 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético de Madrid tem 3 derrotas e 2 vitórias. Como vai ser um jogo duríssimo essa partida, nosso palpite aqui vai ser ambas as equipes marcam ou casa empate anula. Vamos agora para a França, Liga 1, PSG versus Montpellier. O PSG jogando em casa é imbatível com 5 vitórias e 1 empate. E o Montpellier tem 3 derrotas e 2 vitórias. Então, nosso palpite para esse jogo é casa para vencer no primeiro e segundo tempo ou acima de 2 gols e meio. Vamos agora para Strasbourg versus Lille. Strasbourg, jogando em casa, tem 4 vitórias e 1 derrota. Já o Lille tem 2 vitórias e 3 derrotas. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer. Vamos agora para o campeonato inglês, Leicester versus Chelsea. Nosso palpite aqui para esse jogo, observando os 5 jogos de cada equipe, aonde o Leicester tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e o Chelsea tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então, nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou fora empate anula. Vamos agora para o Liverpool versus Southampton. O Liverpool, jogando em casa, tem 5 vitórias e o Southampton tem 4 vitórias e 1 empate. Mas, como se trata do Liverpool, um time imbatível que está querendo conquistar o campeonato inglês para poder
presentear sua torcida. Vamos aí com Liverpool para vencer ou acima de 1,5 gols. Vamos agora para o Watford versus Everton. O Watford, jogando em casa, tem 3 vitórias e 2 empates. O Everton tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Em confronto diretos, o Watford venceu 3, perdeu 1, empatou outro. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para Manchester United e Wolves. O Manchester United, jogando em casa, tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Wolves tem 3 derrotas e 2 vitórias. Em confronto direto, o Manchester venceu 4 e empatou 1. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer. Vamos agora para a Itália, Série A. O jogo entre Cagliari versus Parma. O Cagliari, jogando em casa, tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Parma tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em confronto direto, o Cagliari venceu 3, empatou 1 e perdeu outra partida. Nosso palpite para esse jogo é casa, empate, anula. Vamos agora para Sassuolo versus Roma. O Sassuolo, jogando em casa, tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Já o Roma tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é fora, empate, anula. Vamos agora para a Liga Júpiter da Bélgica. O jogo entre Mechelen versus Ghent. O Mechelen, jogando em casa, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já o Ghent, jogando fora de casa, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols. Vamos agora para a Croácia, Slaven Belupo versus Dinamo de Zagreb. O Belupo, jogando em casa, tem 5 vitórias e o Dinamo de Zagreb tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Em confronto diretos, o Dinamo de Zagreb ganhou 4 e empatou 1. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou fora para vencer. Vamos agora para a Copa Atlântica. O jogo entre Slavia Praga e a Aarhus. Slavia Praga tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Aarhus tem 4 vitórias e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo acima de 1,5 gols. Vamos agora para a Superliga da Grécia, Olympiacos versus Xanthi. O Olympiacos, jogando em casa, tem 5 vitórias e o Xanthi tem 4 derrotas e 1 vitória. Em confronto direto, o Olympiacos sempre venceu. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer ou acima de 2,5 gols. Vamos agora para a Holanda, Eredivisie, Twente versus Sparta Rotterdam. Twente, jogando em casa, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Sparta Rotterdam, 4 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é casa, empate, anula ou acima de 1,5 gols devido ao retrospecto. Vamos agora para Portugal, Primeira Liga, Vitória FC versus Porto. Vitória FC, jogando em casa, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Porto, jogando fora de casa, tem 4 vitórias e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora para vencer ou acima de 1,5 gols. Vamos agora para a Superliga da Suíça. O jogo entre Luzerne e o Young Boys. O Luzerne, jogando em casa,
tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Young Boys jogando fora de casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 2 gols e meio. É isso aí, galerinha. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Vou deixar agora para vocês bilhetinhos prontos, uma tripla e uma dupla. Boa sorte para todos. Vou indo nessa, beleza? Falou, fui!